Gabriela Dooley nasceu em 26 de dezembro de 2007 na pequena cidade de Scottsville, Kentucky, com uma população de pouco mais de 4.000 habitantes. Scottsville era principalmente uma comunidade agrícola onde muitas pessoas se conheciam bem, ou pelo menos conheciam alguém de cada família local. Como em muitas cidades pequenas semelhantes, não havia muitas opções de entretenimento em Scottsville. A única coisa importante para os moradores eram os esportes escolares, especialmente o futebol. A escola local tinha campos bastante decentes para futebol, beisebol e tênis, onde regularmente sediavam jogos e competições. Tornou-se uma espécie de tradição para os moradores frequentar essas atividades, especialmente se seus filhos estivessem envolvidos. A família de Gabriela não era diferente, seus pais tinham 3 filhos, 2 filhos e uma filha. O menino mais velho estava no time de futebol da escola, enquanto Gabriela mesmo entrou para o grupo de líderes de torcida. Em novembro de 2015, quando Gabriela tinha 7 anos, a cidade estava se preparando para o maior jogo de futebol do ano. O time da escola estava pronto para jogar contra outra equipe do condado, e todos estavam ansiosos por este evento. O irmão mais velho de Gabriela estava no time, mas ela estava mais interessada em apenas sair e se divertir com outras crianças do que no jogo em si. Inicialmente, os pais planejavam deixar Gabriela em casa com seu irmão mais novo sob os cuidados de um parente, mas Gabriela conseguiu convencê-los a levá-la com eles. Na noite de 14 de novembro, eles foram para o campo da escola. Além da multidão local, havia também muitas pessoas do outro condado que vieram assistir ao jogo e apoiar sua equipe. Assim que a família chegou ao estádio, Gabriela avistou suas amigas e perguntou à mãe se podia brincar com elas. Sua mãe concordou, mas alertou ela para ficar dentro do terreno da escola e ficar com as outras crianças. Depois disso, sua mãe foi para as arquibancadas e Gabriela correu para suas amigas. A partir daí, Gabriela correu de volta e para a frente de sua mãe algumas vezes antes de ir brincar novamente. Em algum momento, ela também foi até seu pai, que estava em uma sala de anúncios. Gabriela pediu a ele algum dinheiro para comprar alguns lanches na lanchonete antes de correr para longe. Mais tarde, as amigas de Gabriela correram até sua mãe nas arquibancadas. Ela olhou para o grupo e imediatamente notou que sua filha não estava entre eles. As meninas perguntaram se ela tinha visto Gabriela, elas pareciam visivelmente preocupadas e a mulher respondeu que não a tinha visto há um bom tempo. Então ela perguntou o que estava acontecendo, e as meninas explicaram que tinham decidido brincar de esconde-esconde. Gabriela deveria encontrá-las e elas se esconderam no banheiro. Mas o tempo passou e Gabriela nunca as encontrou. Pensando que tinham vencido, as meninas deixaram o esconderijo e foram procurá-la, mas Gabriela não estava em lugar algum. Elas chamaram o nome dela, verificaram todos os lugares onde estiveram brincando antes, mas suas amigas pareciam ter desaparecido no ar. Foi quando elas pensaram que Gabriela poderia ter ido para as arquibancadas encontrar sua mãe e correram até lá. Sua mãe imediatamente começou a entrar em pânico e foi até seu marido, mas Gabriela também não estava lá. Ela disse a ele que Gabriela estava desaparecida e o homem correu para procurar na área ao redor do estádio. Enquanto isso, a mãe foi até a lanchonete, onde sua filha queria comprar alguns lanches e começou a procurá-la lá. No caminho, os pais encontraram seus amigos e os informaram sobre o desaparecimento de sua filha. Ao saber disso, eles se juntaram aos pais preocupados para ajudar na busca. Depois de vasculhar toda a área ao redor do estádio e não encontrar sinal de Gabriela, os pais voltaram e fizeram um anúncio nos alto-falantes, esperando que Gabriela ouvisse, mas isso não deu resultado. Houve uma pausa no jogo e as pessoas estavam voltando para as arquibancadas. Os pais continuaram perguntando a todos se tinham visto Gabriela, e alguns deles se juntaram à busca também.
Eles saíram novamente para procurar na área ao redor do estádio e pediram à equipe para ligar as lanternas ao redor do campo de beisebol, o que levou a uma pequena floresta. Os adultos caminharam por ela, mas ainda não conseguiram encontrar a menina. Cerca de 20 minutos haviam se passado desde o seu desaparecimento, e os pais decidiram chamar imediatamente a polícia. Os policiais chegaram à escola imediatamente, ouviram os relatos dos pais e amigos de Gabriela e começaram a procurar. O departamento de polícia local tinha pouca experiência com casos tão graves, já que o desaparecimento de crianças raramente ocorria em sua pequena cidade. Os policiais imediatamente consideraram o pior cenário possível de que alguém a tivesse sequestrado ou atacado. Nesse caso, enfrentariam um problema. O provável autor estava provavelmente no estádio assistindo ao jogo, que estava prestes a acabar a qualquer minuto. Assim, os policiais perceberam que tinham muito pouco tempo, e em breve as pessoas começariam a ir para casa, incluindo o suposto autor. Eventualmente, eles decidiram interromper o jogo e fechar o estádio, mantendo todas as pessoas dentro do prédio. Os oficiais vigiavam todas as saídas para evitar que alguém escapasse. A polícia não informou as pessoas sobre o que estava acontecendo para evitar perturbar os esforços de busca. Se todos soubessem que a polícia considerava a possibilidade de um sequestrador de uma menina de 7 anos estar na mesma área que eles, a situação poderia escalar rapidamente. Enquanto isso, a polícia estadual chegou à escola e começou a procurar a área. Eles chegaram ao campo de beisebol e seguiram para a floresta. Depois de um tempo entre as árvores, eles se depararam com um pequeno riacho e viram o corpo da menina. Identificaram-na como Gabriela e chamaram uma ambulância para levar o corpo ao médico legista. No entanto, mesmo uma inspeção visual foi o suficiente para sugerir que a causa da morte foi asfixia, pois havia marcas distintas em seu pescoço e parte de suas roupas estavam faltando, levando a polícia a suspeitar que a vítima havia sido agredida sexualmente. A mãe de Gabriela viu a ambulância perto da floresta e pensou que a polícia havia encontrado sua filha que precisava de atenção médica. Ela correu para lá, mas a polícia a impediu, e eles não queriam que a mulher visse essa cena horrível. Agora que a polícia estava lidando com um assassinato, decidiram mover todos do estádio para o ginásio da escola. Os investigadores acreditavam que o assassino provavelmente estava entre eles, então precisavam descobrir rapidamente como identificá-lo. Falaram com os pais de Gabriela e contaram o que provavelmente aconteceu com sua filha. Os investigadores também perguntaram se eles tinham alguma suspeita sobre quem poderia ter cometido um ato tão hediondo. Talvez tivessem notado alguém suspeito ou alguém tivesse ameaçado sua família, mas os pais de Gabriela insistiram que não tinham ideia de quem poderia ter feito isso. Os detetives então conversaram com as amigas de Gabriela e perguntaram se viram algo estranho naquela noite, talvez alguém estivesse observando ou a seguindo, mas as meninas disseram que não conseguiam se lembrar de nada assim. A polícia também as levou para o ginásio e pediu que observassem cuidadosamente as pessoas presentes, esperando que pudessem se lembrar de algo, mas isso não levou a nada. O detetive principal continuou a acreditar que as amigas da vítima poderiam ter visto o sequestrador, mas tinham medo de apontá-lo ou simplesmente não entendiam a importância de suas observações devido à idade delas. Ele continuou pedindo-lhes para lembrar cada momento daquela noite e finalmente uma delas mencionou que, quando se esconderam de Gabriela no banheiro, viu um homem perto da porta. A menina não se lembrava quase de nenhum detalhe sobre sua aparência, exceto que ele estava usando uma jaqueta jeans. A polícia falou com o caixa que vendeu ingressos para o jogo e ele também se lembrou do homem com a jaqueta jeans pendurada no braço. Ele acrescentou que essa pessoa parecia estranha e intoxicada para ele. No entanto, ainda não conseguiam identificar esse homem naquele momento. A polícia gradualmente entrevistou os presentes no jogo e muito em breve todos descobriram por que estavam sendo mantidos lá, percebendo que poderiam estar na mesma sala com o assassino. As pessoas estavam assustadas, especialmente por seus filhos,
mas ainda cooperavam com a polícia e respondiam suas perguntas. Os investigadores cruzaram a lista de nomes de todos os homens no ginásio com o registro de agressores sexuais, mas não encontraram coincidências. A polícia também enviou oficiais às casas de vários desses criminosos que moravam nas proximidades, mas todos tinham álibis sólidos e nenhum deles estava perto da escola. Enquanto isso, os policiais continuavam a entrevistar as pessoas na escola e logo encontraram algumas pistas interessantes. Várias pessoas disseram a eles que, durante o jogo, viram um homem chamado Timothy Madden perto do banheiro das mulheres, agindo estranhamente. Ele era um morador local, então muitas pessoas o conheciam, mas segundo testemunhas, naquela noite, ele estava agindo de maneira suspeita. Eles também mencionaram que ele estava usando uma jaqueta jeans, a mesma descrição fornecida por uma das amigas de Gabriela que também tinha visto um homem perto do banheiro. Outra testemunha era um parente distante de Timothy. Ele mencionou que durante o jogo, Timothy parecia meio estranho. Seu filho mais novo estava jogando no campo e, segundo a testemunha, Timothy, que geralmente estava muito envolvido nas conquistas esportivas de seu filho, nem sequer estava prestando atenção no campo e parecia perdido. Várias testemunhas adicionais disseram à polícia que o comportamento de Timothy lhes parecia estranho, levando os investigadores a conversarem com ele. Já era noite e eles tiveram que liberar quase todos da escola. Eles decidiram visitá-lo, mas primeiro perguntaram ao xerife local o que ele achava de Timothy. O xerife disse que o conhecia praticamente a vida toda e duvidava muito que ele fosse capaz de cometer tal crime. Timothy tinha quase nenhum histórico criminal, exceto por algumas multas de trânsito, e nunca esteve envolvido em situações suspeitas antes. Timothy morava com sua esposa e 5 filhos, e a polícia decidiu ir falar com ele imediatamente. Quando bateram à porta de Timothy, ele abriu e os oficiais perguntaram se ele sabia por que estavam ali. Ele respondeu que tinha ouvido falar do assassinato da menina, mas não tinha nada a ver com isso. Os detetives então decidiram tentar um truque e fizeram uma pergunta sugestiva. Eles perguntaram se ele tinha alguma explicação para vários vídeos fornecidos por testemunhas oculares, mostrando-o conversando com Gabriela pouco antes de seu assassinato. Não havia vídeos ou testemunhas, e a pergunta foi projetada para fazer o homem revelar alguma informação nova, se ele de fato tivesse algo a ver com o crime. A princípio, Timothy disse que não sabia, mas então rapidamente se corrigiu. Ele admitiu que realmente conversou com Gabriela naquela noite perto do estádio. Segundo ele, saiu para fumar e naquele momento várias meninas passaram correndo por ele. Pouco depois, Gabriela passou por ele e perguntou se ele tinha visto suas amigas, porque elas estavam brincando de esconde-esconde e ela precisava encontrá-las. Timothy apontou na direção certa e ela correu. Os detetives acharam suspeito como Timothy mudou rapidamente sua história. Além disso, o relato dele indicava que ele falou com a vítima minutos antes de seu desaparecimento, e naquele momento não havia testemunhas fora do estádio, o que lhe deu a oportunidade de cometer o crime. Os detetives também perguntaram se ele teria alguma explicação se encontrassem seu DNA no corpo da vítima, e Timothy respondeu calmamente que não. Finalmente, pediram a ele que fornecesse uma amostra de DNA e as roupas que ele vestia no estádio. Ele concordou com ambos os pedidos, mas assim que entregou as roupas à polícia, eles descobriram algumas manchas nelas. Havia algo que se assemelhava a manchas de sangue nas calças, na jaqueta jeans e até na roupa de baixo. Os detetives perguntaram se ele poderia explicar isso, e Timothy alegou que estavam loucos e que não era sangue, mas alguma sujeira. No entanto, a polícia pensou diferente. Embora precisassem esperar pelos resultados da análise de DNA antes de poderem prendê-lo, mesmo que esse caso fosse uma prioridade para o laboratório, ainda levou vários dias para os especialistas examinarem todas as amostras e conduzirem a análise.
O patologista forense logo terminou de examinar o corpo e confirmou que a causa da morte de Gabriela foi estrangulamento manual. Ele também confirmou que a vítima foi brutalmente agredida e extraiu uma amostra biológica do agressor, que foi enviada para o laboratório. No dia seguinte ao assassinato, algo inesperado aconteceu. A polícia recebeu uma carta anônima de alguém que relatava um indivíduo suspeito presente no jogo. O autor anotou o modelo de seu carro e até a placa, o que permitiu que os investigadores identificassem rapidamente o proprietário do veículo. Descobriu-se que era um estudante que morava a meia hora de carro de Scottsville. A polícia foi lá e começou a interrogá-lo, mas o rapaz afirmou que não tinha ido a nenhum jogo e nem sequer ouviu falar do assassinato. Ele acrescentou que estava no trabalho naquela noite, e a polícia encontrou uma confirmação inegável de seu álibi. Ele foi riscado da lista de suspeitos, mas o autor da carta nunca foi encontrado. Talvez alguém tenha decidido incriminá-lo ou fazer uma brincadeira cruel, mas o rapaz era verdadeiramente inocente. Logo depois, a polícia recebeu outra pista. Várias pessoas relataram um comportamento estranho de um garoto de 16 anos local. Ele disse a diferentes pessoas que esteve no jogo, mas depois afirmou que não tinha comparecido. O rapaz também mencionou ter visto meninas brincando de esconde-esconde. Os detetives descobriram que esse garoto era filho de Timothy Madden, mas essa não foi a revelação mais surpreendente. Eles souberam que apenas 2 semanas antes do assassinato, o garoto havia ficado com raiva do pai e colocado uma faca em seu pescoço, ameaçando matá-lo. Sabendo dessa informação, a polícia foi falar com ele, mas havia um problema: eles precisavam da presença dos pais do menor, e a mãe se recusou a fornecer uma amostra de DNA, deixando a polícia de mãos vazias. Em Scottsville, uma pequena cidade onde todos se conheciam, os rumores se espalharam como fogo. As pessoas ouviram que a polícia estava investigando a família Madden em relação ao assassinato de Gabriela, o que gerou várias teorias. Alguns achavam que um dos filhos problemáticos mais velhos de Timothy Madden poderia ser o responsável, enquanto outros suspeitavam do próprio Timothy ou achavam que ele poderia estar acobertando seus filhos. Os pais de Gabriela também ficaram sabendo desses rumores, o que foi um grande choque para eles. O pai de Gabriela conhecia Timothy desde a 3ª série e também conhecia toda a sua família. Seus filhos jogavam no mesmo time de futebol e suas filhas eram líderes de torcida juntas. As famílias eram próximas, até sentavam perto uma da outra nos jogos. Com tudo isso em mente, os pais de Gabriela acharam difícil acreditar que alguém de seu círculo pudesse estar envolvido no assassinato. Depois que os rumores se espalharam pela cidade, algo mais aconteceu. O filho mais velho da família Madden, que tinha 20 anos, começou a entrar em contato com os policiais locais nas redes sociais. Ele usou linguagem obscena e os ameaçou, exigindo que deixassem sua família em paz. Ele foi imediatamente preso por causa das ameaças e a polícia rapidamente descobriu que havia um mandado de prisão ativo contra ele em outra cidade. Ele estava sendo suspeito de agredir uma menor. Eles o levaram para interrogatório e o jovem afirmou que estava simplesmente frustrado com as acusações contra sua família. Ele também disse que não tinha nada a ver com o assassinato e que estava na casa de seu primo na cidade vizinha naquela noite. Ele concordou em fornecer uma amostra de DNA, que também foi enviada ao laboratório. Em 20 de novembro, 6 dias após o assassinato, o funeral de Gabriela aconteceu. Centenas de pessoas vieram para se despedir, não apenas de Scottsville, mas também de outras cidades. As pessoas doaram uma quantia significativa de dinheiro para os pais de Gabriela para ajudar a cobrir os custos do funeral e da cerimônia de despedida. Gabriela Doolin foi enterrada no cemitério Allen County Memorial Gardens. Enquanto isso, o laboratório completou a análise de DNA e comparou as amostras de sangue e de cena com o DNA de Timothy, seu filho.
Os resultados mostraram uma correspondência completa. A cena encontrada no corpo da vítima pertencia a Timothy Madden e o sangue em suas roupas pertencia a Gabriela. Ao receber essa notícia, os detetives foram ao funeral. Quando os pais de Gabriela estavam sozinhos, eles os informaram da descoberta do assassino. Ao mesmo tempo, os policiais foram à casa de Timothy e ele foi preso. Enquanto estava sendo transportado da delegacia, ele gritou para os repórteres presentes que era inocente. Mais tarde, ele afirmou que o sangue em suas roupas era seu, pois ele se arranhou ao passar por uma cerca. Mesmo que inicialmente, como lembramos, ele tivesse dito à polícia que não era sangue, mas sim lama. Com a correspondência de DNA em mãos, os investigadores levaram o caso ao tribunal e a acusação declarou que pediria a pena de morte. Durante a preparação do julgamento, o advogado de Timothy insistiu que seu cliente era inocente e a origem das evidências levantava sérias questões. Ele argumentou que, durante o suposto assassinato, Timothy estava no estádio filmando o jogo, embora Timothy mesmo tenha dito à polícia que viu Gabriela por volta do mesmo horário. O advogado também tentou destacar o fato de que o corpo de Gabi foi encontrado em um riacho, mas as roupas de seu cliente estavam secas quando ele retornou ao estádio. A mãe de Timothy, que morava com ele, afirmou que Timothy voltou para casa com roupas limpas, não parecia perturbado e se comportava como de costume. Mas a acusação apontou que todos esses argumentos desmoronavam diante do fato de que o sêmen encontrado no corpo da vítima pertencia a Timothy Madden e o sangue em suas roupas pertencia a Gabriela. Não poderia haver outra explicação para isso e, portanto, não havia dúvidas sobre o envolvimento de Timothy. Segundo a polícia, seu relato daquela noite continha alguma parte da verdade. Ele realmente poderia ter saído do estádio durante o jogo e encontrado Gabriela, que estava procurando por suas amigas. Ela conhecia Timothy bem porque ele era pai de uma das amigas dela. Ela poderia tê-lo abordado e perguntado onde as outras garotas haviam ido e foi quando ele elaborou um plano. Ele poderia ter dito que elas correram para a floresta atrás do campo de beisebol e oferecido para acompanhá-la até lá. Quando estavam a algumas centenas de metros da escola, ele poderia tê-la agredido e matado, e então voltado para o jogo. A espera pelo julgamento arrastou-se por anos, muito para o desgosto da família de Gabriela, que queria que o assassino fosse punido. Mas, devido à burocracia, o caso progrediu lentamente. Em 2019, 4 anos após o assassinato, as partes começaram a discutir um possível acordo judicial. A acusação ofereceu retirar a pena de morte em troca de uma sentença de prisão perpétua, com Timothy tendo que admitir sua culpa. Os pais de Gabriela concordaram com essa opção porque a espera interminável pelo julgamento era um fardo pesado para eles. Além disso, se o julgamento finalmente começasse, eles teriam que comparecer a audiências por meses, essencialmente revivendo a morte de sua filha. Timothy, que continuava insistindo em sua inocência, eventualmente concordou e confessou. No entanto, os termos do acordo não exigiam que ele revelasse os detalhes do que fez, ele apenas tinha que admitir sua culpa. Esses termos não satisfizeram a família de Gabriela, porque eles queriam que o culpado confessasse completamente o que havia feito à sua filha. Durante a audiência judicial, o pai de Gabriela começou a gritar com Timothy, enquanto os parentes do réu começaram a gritar com a família de Gabriela. Eventualmente, a juíza teve que fazer uma pausa e separá-los. No final, Timothy recebeu uma sentença de prisão perpétua e foi enviado para cumprir em uma prisão de segurança máxima. Mas isso não é tudo. Em 2016, 1 ano após o assassinato de Gabriela, algo mais aconteceu envolvendo Timothy Madden. Um garoto de um estado vizinho viu uma reportagem sobre o crime e reconheceu Timothy. Vários anos antes, ele e seu amigo estavam caminhando perto de um estacionamento do shopping quando um homem adulto se aproximou deles. Ele tentou convencer os meninos a entrar em seu carro para uma carona, mas eles acharam a oferta extremamente estranha.
Os meninos fugiram dele e o parente do menino entrou em contato com a polícia. Segundo o menino que viu a reportagem, o homem não era outro senão Timothy Madden. No entanto, não havia evidências substanciais para este caso, então não progrediu mais. No entanto, se Timothy realmente tentou sequestrar 2 meninos em outro estado, isso poderia nos dizer mais claramente sobre sua verdadeira natureza. Talvez antes do assassinato de Gabriela, ele estivesse tentando encontrar outras vítimas, mas sem sucesso, e naquela noite, quando ela se aproximou dele perto do estádio, o homem decidiu aproveitar a oportunidade para satisfazer suas intenções horríveis. Algo assim pode acontecer a qualquer momento, muito rapidamente. É seguro dizer que o condado de Allen provavelmente mudou deste ponto em diante. Foi assim que o policial Beijo Eaton descreveu a tragédia que aconteceu em Scottsville. A comunidade está de luto pela perda de Gabriela Doolin, de 7 anos. Os membros da comunidade dizem que quando uma tragédia como esta acontece, especialmente numa cidade pequena, é difícil para os residentes lidar com a situação. A gente mora aqui, eu sentia que era um lugar seguro, em um bairro seguro, e de novo, meus filhos vivem aqui, você sabe que eu também não fico de olho neles o tempo todo porque você se sente seguro. Você simplesmente não percebe que existem pessoas que fariam isso nesta comunidade. As pessoas se reuniram na Scottsville Square para mostrar apoio à família Doolin e relembrar a curta vida de Gabi. Amigos, o que vocês acharam sobre esse caso? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre casos criminais. Até a próxima, se cuidem e fiquem de olho no próximo caso.